Boa noite, eu me chamo Eduardo Massahiro, sou integrante do Grupo 6 e vou falar para vocês o conceito de sistema econômico. Um sistema econômico pode ser definido como sendo a forma na qual uma sociedade está organizada em termos políticos, econômicos e sociais, para desenvolver as atividades econômicas de produção, troca e consumo de bens ou serviços. Agora eu vou falar sobre os elementos básicos de um sistema econômico, que são eles: estoques de recursos produtivos ou fatores de produção. Aqui estão os recursos humanos, trabalho e capacidade empresarial, o capital, a terra, as reservas naturais e a tecnologia. E também temos o complexo de anuidade de produção, constituído pelas empresas ou indústrias. E por fim, o conjunto de instituições políticas, jurídicas, econômicas e sociais, que são a base da organização da sociedade. Agora eu vou falar para vocês sobre economia de mercado e a economia planificada ou centralizada. A economia de mercado é um sistema econômico elaborado no seio do desenvolvimento do capitalismo e tem como premissa básica a centralidade do mercado na economia, através da redução dos papéis exercidos pelo Estado. Trata-se, portanto, de uma filiação dos ideais pregados pelo liberalismo econômico que apregou o chamado Estado mínimo. Uma das bases para a consolidação da economia de mercado é o predomínio da propriedade privada, ou seja, a existência do menor número possível de empresas estatais. Desse modo, caso o Estado possua um grande número de companhias, deverá vendê-las ou repassá-las à iniciativa privada, em um processo denominado por privatização. Agora eu vou falar sobre a economia planificada, também chamada de economia centralizada. É um modelo econômico que defende o controle do Estado sobre a economia. Esse modelo ficou conhecido após sua aplicação durante mais de 70 anos na extinta União Soviética. Na economia centralizada, a maioria das empresas que atuam na economia é estatal, ou seja, pertence ao Estado. Ao contrário do que acontece na economia de mercado, a lei da oferta e da procura não dita as regras do mercado. O governo toma as decisões. Assim, um produto que esteja em falta não sofre com aumento e, do mesmo modo, um produto que esteja acumulado não sofre reduções. Mikhail Gorbachev assumiu a União Soviética em 1985 e foi o último governante do país. Assumiu o comando em uma situação caótica e tentou reformar o país drasticamente com a Glasnost, transparência política, e a Perestroika, reconstrução econômica. A Glasnost defendia a realização de uma abertura política do país para reduzir o autoritarismo que marcava a União Soviética. A Perestroika permitia a abertura econômica soviética, consistindo em acabar com a centralização econômica instaurada por Lenin depois da Revolução Russa de 1917. Rapidamente, o modelo demonstrou sinais de ineficiência. A União Soviética precisou reduzir os gastos militares, passando a interferir menos nos problemas políticos dos países socialistas, e também limitou o auxílio econômico a essas nações. Assim, os soviéticos retiraram suas tropas do Afeganistão, sem terem conseguido a vitória que desejavam. Igualmente aos países do leste europeu que lutavam por mais liberdade. Em 1989, a população de Berlim derrubou o muro que separava a cidade e precipitou a reunificação da Alemanha. Populações de países como Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária, Polônia e Romênia também foram às ruas para exigir mudanças e mais democracia. Ao contrário do que havia acontecido nos anos anteriores, dessa vez, ao invés de intervir, as tropas soviéticas ficaram nos quartéis. Desta maneira, esses países puderam se redemocratizar e muitos ingressaram na União Europeia. Os militares tentaram tomar o poder em agosto de 1991, mas fracassaram e Gorbachev permaneceu no poder. Movimentos de autodeterminação surgiram e a crise levou por fim à renúncia de Gorbachev, em 25 de dezembro de 1991. No dia seguinte, a União Soviética foi dissolvida. Principais causas para que a União Soviética entrasse em colapso: reformas mal conduzidas que levaram à deterioração da qualidade de vida da população, descontentamento popular com a oferta de produtos, principalmente alimentos, as diferenças de qualidade de vida entre os cidadãos da União Soviética e do bloco capitalista, concentração do poder, enfraquecimento do poder central, o autoritarismo com as censuras à imprensa e as diversas formas de manifestações populares, controle da Igreja e das demais religiões, enfraquecimento da disciplina do Partido Comunista devido à divisão ideológica, Guerra Fria e pressão do Ocidente.
Consequências do fim da União Soviética. O fim do regime soviético inaugurou o processo da globalização e da economia de mercado que domina o planeta atualmente. Além disso, podemos verificar as seguintes consequências. O território russo e a população foram reduzidos em um quarto, dificuldade de acesso a portos, inúmeros conflitos étnicos tomaram conta das ex-repúblicas soviéticas que também passaram a disputar territórios, golpe no Partido Comunista. Os acontecimentos de agosto de 1991, contudo, marcaram um colapso, quando um golpe suspendeu as atividades do Partido Comunista. O partido perdeu os poderes no Conselho Supremo da União Soviética, por decisão dos deputados integrantes do Congresso. A dissolução do Congresso da União Soviética foi anunciada em setembro de 1991. Foi no dia 8 de dezembro de 1991 que foi assinado o não oficial Pacto de Bela Veja pelos líderes da Rússia, da Bielorrússia e da Ucrânia. Esse pacto consistia na dissolução da União Soviética, na substituição do modo de produção socialista da URSS para o capitalismo, estabelecendo uma política de livre comércio e privatizações, e também na criação de uma nova estrutura que mantivesse as relações políticas e econômicas entre os ex-integrantes, mas que respeitasse a autonomia política de cada nação. Muito porque, quando a União Soviética caiu, os países começaram a perceber a interdependência, principalmente econômica, que eles tinham, o quanto era grande. E isso fez com que eles quisessem arrumar uma forma de não perderem as relações e de, muito pelo contrário, aumentarem as relações de amizade, econômicas, de ajuda mútua, porque senão eles viram que eles não iam conseguir se manter e nem crescer. Então eles viram que eles precisavam muito um do outro. E foi aí então que surgiu a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes. A CEI começou então com esses 3 países, mas pouco tempo depois, em 21 de dezembro, após a assinatura do Tratado de Alma-Ata, no Cazaquistão, aderiram à CEI a Armênia, o Quirguistão, o Uzbequistão, o Azerbaijão, o Cazaquistão, a Moldávia, o Tajiquistão e Turcomenistão. A Geórgia, ela entrou em 1993, mas já saiu em 2009, e a Ucrânia saiu em 2018, ambas por conta de conflitos territoriais. E bom, os países bálticos, eles nunca nem tiveram interesse de entrar para a CEI, e eles foram inclusive os únicos ex-integrantes da União Soviética que nunca fizeram parte da CEI, porque eles falam que desde o princípio eles foram obrigados pela Rússia a fazer parte da União Soviética e que eles sempre foram oprimidos por ela. Então, mas o que é a CEI? A CEI, ela é uma organização intergovernamental de cooperação entre as nações que compunham a antiga União Soviética. Há quem diga que a CEI é um bloco econômico, porém há controvérsias, porque não há acordos políticos e comerciais comuns entre os membros e também não há integração econômica nem legislação comercial comum. Geralmente, os acordos de livre comércio, inclusive, são bilaterais. Os principais objetivos da Comunidade dos Estados Independentes eram o de instituir cooperações entre as antigas nações, principalmente nas áreas de economia, militar, segurança e política, desenvolvendo bem suas relações de amizade e ajuda mútua, além da criação de uma política externa e também de uma segurança comum entre eles. Antes de adentrarmos na parte econômica, vamos falar um pouco sobre a Rússia. A Rússia, que é o maior país do mundo, possui uma extensão territorial de 17.075.400 km², território esse que está em 2 continentes, tanto o europeu quanto o asiático, sendo que 78% da sua população vive na parte europeia. Sua distribuição populacional é bem irregular e é muito por conta da sua extremidade norte possuir clima polar, portanto, frio extremo, e isso faz com que a habitação ali seja muito difícil. A Rússia tem Moscou como a sua capital, e sua moeda oficial é o rublo russo,
que nasceu praticamente junto com a nação, porque foi criada em 1992, substituindo o então rublo soviético. No cenário econômico, também após a queda da URSS, a Rússia passou por um momento conturbado. Já no ano de 1991, apresentava uma alta inflação herdada da União Soviética, mais especificamente do período pós-Guerra Fria. Além disso, a Rússia assumiu todas as dívidas que restaram da URSS. Mesmo herdando 62% do potencial de produção do antigo URSS, a Rússia ainda tinha uma interdependência com a SEI, pois o que foi herdado era um sistema muito setorizado e distribuído. Como exemplo dessa interdependência, pode-se citar a dependência das grandes indústrias dos montes Urais russos com a produção de minérios de carvão do Cazaquistão. Ainda no ano de 1991, o então presidente Boris Yeltsin instaurou reformas neoliberais, que até hoje são apontadas por alguns como causa para toda a crise que ainda estava por vir anos depois. Essas reformas contaram com um processo intenso e desordenado, que propunha substituir o modelo de economia planificada pelo modelo de economia de mercado. Vale destacar que a URSS tinha como avassaladora maioria os meios de produção estatais. Toda a desordem do processo resultou também em um aumento numeroso na corrupção e uma exploração desenfreada dos recursos do país, além do alto desemprego gerado com o fechamento de várias estatais. Em 1922 é decidido que vai ser aplicado o tratamento de choque, uma estratégia de transição rápida para uma economia de mercado capitalista. O tratamento de choque não foi tão positivo para a economia russa. Houve um recesso de 1992 a 1998, possivelmente o pior ano de crise, resultante da retirada de capital e investimento externo do país, por motivos como a economia da Rússia já vir caminhando mal e uma crise ocorrida nos chamados tigres asiáticos, em 1997, que afetou ainda mais a economia, gerando desconfiança nos investidores, somado com outros fatores como a queda do petróleo naquela época. Foi feito um acordo entre a Rússia e o FMI, no qual um montante de capital seria disponibilizado aos russos. Como resultado, as pessoas trocaram seus rublos por dólares e enviaram esses dólares para o exterior. Para solucionar esse problema, foi proposto a desvalorização do rublo, que fez com que rapidamente os investimentos voltassem ao país. No ano de 2000, após a renúncia de Boris Yeltsin, Vladimir Putin assume a presidência da Rússia e, juntamente com uma alta no petróleo, começa a reerguer a economia do país, com um aumento de até 6% no PIB ao ano. Ao contrário do que muitos pensam, Putin, já em seu cargo de primeiro-ministro em 1999, demonstrava uma inclinação e uma disposição a manter as boas relações com os ocidentais, indo contra um posicionamento tradicional do país, talvez. Essas e outras características, juntamente com o governo de Putin, perduram até hoje. Seu governo tem durado mais de 20 anos.